Vamos começar então esta aula que chama-se eutanásia. É um tema bastante discutido na bioética e eu gostaria que vocês tomassem conhecimento porque ele é muito polêmico e em alguns países do mundo ele é permitido. No Brasil existem algumas formas que são permitidas, outras não. Então vamos conhecer para que vocês, quando ouvirem um dia, vocês saibam exatamente do que nós estamos falando. Eutanásia é definida como a conduta pela qual se traz a um paciente em estado terminal ou portador de alguma enfermidade incurável e que esteja em sofrimento constante, a eutanásia pode levar a uma morte rápida e sem dor. Mas ela é prevista nas nossas leis, no Código de Leis do Brasil, como um crime de homicídio. Entre as formas dessa prática, existem, então, a eutanásia ativa, que é quando existe a participação ou assistência de um terceiro, por exemplo, um profissional da área da saúde ou qualquer outra pessoa, e uma pessoa mata intencionalmente o enfermo por meio de um artifício que force o cessar das atividades vitais do paciente. Mas existe também a eutanásia passiva, que é conhecida como ortotanásia. Ortotanásia ou eutanásia passiva são exatamente a mesma coisa. Ortotanásia seria uma morte correta. Morte não existe correta, né? Mas ok. Morte correta porque orto quer dizer certo e thanatos quer dizer morte em latim, na qual se consiste em não realizar procedimentos, por exemplo, de ressuscitação ou procedimentos que tenham como único fim o prolongamento da vida. Por exemplo, medicamentos voltados para a ressuscitação de um enfermo ou máquinas de suporte vital, como a ventilação artificial, ela é importantíssima para não permitir que o doente morra. Ela é permitida para não permitir que um doente morra, mas um doente, por exemplo, que contraiu uma doença e que não seja fatal, tá? Aí ela é extremamente útil. No caso da ortotanásia, isto seria o quê? Seria pensado que um paciente que tem uma doença terminal, que ele com certeza todas as funções vitais dele estão se encerrando, seria praticamente então uma ventilação, seria uma ressuscitação, tá? E essa ressuscitação, então, faria apenas com que esse paciente prolongasse o seu sofrimento. Eu sei que é essa a prática que mais se opera dentro de centros de saúde, porque sempre existe a luta, que é esse o grande dilema que a eutanásia traz, é uma luta pela vida. Mas aqui nós estamos falando, a ortotanásia, ela fala de pacientes terminais, ou que já estão realmente com algum tipo de sofrimento muito maior, insuportável, invivível, e que eles terão apenas o prolongamento, essas atitudes, ou de um remédio de ressuscitação, ou de uma ventilação, apenas o prolongamento de um sofrimento. Então, a ortotanásia, ela diz que o prolongamento da vida, como medicamentos voltados para a ressuscitação do enfermo ou máquinas de suporte vital, como ventilação artificial, apenas remediariam momentaneamente a causa da morte do paciente e não consistiriam num tratamento de uma enfermidade ou de um sofrimento do paciente. Serviriam apenas para prolongar a vida biológica e o sofrimento. Essas são as pessoas que defendem que a ortotanásia, nesses casos, deveria ser realizada. E ela é diferente de uma eutanásia ativa. Ela é uma eutanásia, não deixa de ser, passiva. A literatura que trata desse tema é muito escassa no Brasil, porque é um tema que tem um tabu tão grande de se discutir sobre isso. E, geralmente, ele é associado ao suicídio assistido. São coisas totalmente diferentes. A ortotanásia, os que advogam a favor dessa chamada boa morte, né, que seria o orto,
o morte correta, né, como é o termo ortotanásia quer dizer, que é uma morte correta ou uma boa morte, a diferenciação do suicídio assistido com a ortotanásia ou a eutanásia passiva nada mais é que permitir que o indivíduo em estado terminal, portador de uma doença incurável, que demonstre o desejo consciente de pôr um fim em seu sofrimento, que demonstre esse desejo, ele possa passar pela experiência da morte, como eles chamam, de forma digna e sem um sofrimento desnecessário, sem a utilização de métodos invasivos para a prolongação da vida biológica e do sofrimento humano. Uma morte, então, natural. Nesse caso, não existe uma intervenção médica a pacientes, no caso, não existe uma intervenção médica a pacientes terminais que dependem de aparelhos e medicamentos para sobreviver. Os médicos não intercedem, não se utilizam disso apenas como um prolongamento do sofrimento do paciente, uma vez que a morte já está anunciada. Ele é terminal, ele está terminando sua vida apenas se você colocar um remédio que o ressuscite ou um respirador que faça com que o pulmão dele, que é uma das atividades vitais, funcione, vai durar aí mais um dia, mais 2 dias, mais 1 hora, mais meia hora, sei lá, não importa. Então, ele não faz essa atitude, isto é a ortotanásia. Vejam como é diferente do suicídio assistido. Como é que é o suicídio assistido? Que não é, então, eutanásia, nem ortotanásia, que seria eutanásia passiva. São situações diferentes, onde uma pessoa oferece recursos para que o próprio paciente termine com o seu sofrimento, tirando a sua própria vida. Isto é um suicídio assistido, que também não é permitido aqui. A eutanásia, ela não é um dilema recente, gente. Trata-se de uma discussão que há muitos e muitos, durante a história humana, por se tratar de um tema tão complexo e tão sensível, que é a escolha individual da vida pela vida, ou o direito a escolher quando o sofrimento ou a dor pode se tornar uma justificativa que a pessoa busque a morte para ter um alívio. O termo eutanásia, que é proibido, que eu continuo dizendo, é proibido no Brasil a eutanásia ativa, a eutanásia pura. E quanto à ortotanásia, é bem discutido caso a caso. Cada estado tem a sua, cada juiz interpreta de um jeito, porque a lei nossa da justiça comum considera ainda assim um suicídio. Tá? Então, o termo eutanásia não é um dilema recente. A escolha individual para uma pessoa tirar sua própria vida apenas porque não aguenta mais o sofrimento é bastante polêmico. Significa antecipar a morte de um paciente que se encontra em uma situação clínica incurável e de sofrimento. Existem opiniões muito divergentes sobre a eutanásia. Quem é a favor da eutanásia argumenta que a prática é positiva e que prolongar a vida, quem é a favor, e prolongar, eu aqui só fiz um compilado de artigos sobre o tema para que vocês entendam perfeitamente, tá? Também se defende que a pessoa que está em situação incurável deve ter o direito de decidir sobre sua vida e, principalmente, sobre antecipar a sua morte, para que seja, no mínimo, mais humana. Quem é a favor desta discussão? Quem é contra alega que a eutanásia nada mais é que tirar a vida de alguém, não se diferenciando de um assassinato. Comentam também que o paciente em estado terminal não estaria em condições emocionais de tomar uma decisão tão importante. Entra ainda uma questão, a ética dos profissionais da medicina, que deveriam utilizar todos os recursos possíveis para fazer com que o paciente viva. Apesar de que a gente sabe que um dos princípios da bioética, qual é? Beneficência versus não maleficência, tá? Então, é fazer o bem e evitar um mal maior. Então, vejam como é polêmico, porque entra também, apesar de que mesmo quem seja contra mostra que realmente
tirar a vida de alguém não é fazer o bem, mas será que tirar o sofrimento de alguém que vai ter a vida, que está no fim de sua vida, em minutos, em horas, não é válido? Então, é discutido. Eu não sou a favor nem contra, porque nem sou não sou jurista para entender perfeitamente. Eu não acho nada. Eu acho que nós temos que continuar estudando o texto. Também dizem que ele não tem condição se ele está terminal. Às vezes estão super conscientes, concordam? Eu não sei quem já esteve ao lado de pacientes terminais, eles estão super conscientes, às vezes, para dizer o que querem e o que não querem. No Brasil e em outros países, vou fazer uma comparação. A Holanda e a Bélgica são os únicos países em que a eutanásia ela é considerada, deixa eu voltar para que vocês leiam, ela é considerada legal e é permitida de forma expressa. Porém, para que a prática aconteça, é imprescindível que o paciente seja diagnosticado com uma doença incurável, com dores insuportáveis e sem chances de melhora. Ou seja, não é a mesma coisa que a gente conversou no outro, que seriam pacientes em fase terminal, com dores excessivas e que não têm condição de cura, se são incuráveis, são terminais e não têm condição de cura. Então, um ressuscitamento ou algum procedimento de algum medicamento apenas para manter algumas funções vitais seria apenas um prolongamento do sofrimento do paciente, certo? Então, essa prática é imprescindível que ele seja diagnosticado com uma doença incurável, dores insuportáveis sem chances de melhora. É necessário o parecer de um segundo médico, não pode ser apenas um único médico, que o paciente confia, é evidente, mas que é necessário que um segundo médico diga para ver se de repente não é um médico da família, um médico da própria família mesmo, que esteja com muita vontade de terminar o sofrimento daquele seu ente querido, daquele seu amigo, daquele seu conhecido. Então, é importante que tenha, sim, uma segunda opinião, para que depois o médico possa tomar a decisão sobre a realização da eutanásia. A Suíça, então falei da Holanda e da Bélgica. A Suíça é outro país que concede ao paciente o direito de escolher entre a morte ou a sobrevida. Não há uma lei, porque claro que se a gente está falando de escolha de morte, não posso falar sobre vida, porque se o paciente está doente, a doença é incurável, tudo isso, a eutanásia só seria aceita nesses países, nessas condições. Então, não há uma lei sobre a eutanásia no país, mas a prática é reconhecida pela Corte Federal. Inclusive, há empresas locais que colocam, nossa, que mórbido, fim à vida de forma digna e indolor. Você contrata uma empresa na Suíça e você pode fazer isso. Claro que precisa ser comprovado também que não existe condição de uma boa sobrevida. Na América Latina, o Uruguai tolera a eutanásia. O que é tolera? Permite. Porém, segundo cada caso, sendo que a análise é feita por um juiz. No país, existe a possibilidade de cancelar a pena quando o homicídio é feito em função de pedidos insistentes do paciente e considerando todo o seu histórico de vida, que provavelmente é sua doença, o porquê de tudo isso. Já no Brasil, a eutanásia, que seria aquela que a gente conversou lá em cima, ela é enquadrada como homicídio, podendo ainda ser tipificada como auxílio a um suicídio, no caso do paciente solicitar ajuda para terminar com sua vida. Pode haver uma diminuição na pena de quem fez isso, uma diminuição na pena ao homicídio privilegiado, quando o ato acontece sob domínio de violenta emoção ou por valor social ou moral. Desde o ponto de vista da ética médica, a eutanásia é uma prática antiética. No entanto, o Conselho Federal de Medicina aceita a prática da ortotanásia, que é a eutanásia passiva,
desde 2010, tá? Então, a eutanásia ativa, fora de cogitação, é antiético, fere valores sociais e morais, é, perante a lei brasileira, um homicídio, tá? Mas a ortotanásia, desde 2010, existe ainda uma discussão muito polêmica também com os órgãos governamentais de justiça, de tudo, e principalmente de valores morais e religiosos, por exemplo. Tá? Mas o Conselho Federal de Medicina aceita a prática da ortotanásia desde 2010. Não há dúvidas de que o tema é complexo e que envolve valores morais, ética e emoção, além de muitos colocarem também em pauta questões religiosas. Há vários pontos de vista desculpa, eu diminuir aquele espaço, há vários pontos de vista a serem associados e a serem pesquisados, tá? Então, infelizmente, ninguém está livre, gente, de passar pelo ponto que gera tanto debate, que é o quê? O sofrimento humano. Então, vejam, esse tema é muito, 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 o aborto também é, que é um outro tema que a gente, se porventura conseguirmos estudar, mas se não todos, mais ou menos, o aborto é mais real, próximo da gente, é uma vivência maior que todos tiveram. Como funciona agora, então, a eutanásia no Brasil? Tá? Eutanásia ativa, já mostrei que ela é proibida, homicídio é considerado um crime, tá? E ela não é permitida. Mas vamos, então, conversar um pouquinho a respeito também dessa ortotanásia. De acordo, por que a eutanásia no Brasil é proibida, a eutanásia ativa? De acordo com o Código Penal brasileiro, as penas para quem causa a morte de um doente podem variar de 2 a 6 anos. Quando comprovado, motivo de piedade pode ir até 20 anos de prisão. Na eutanásia, alguém que, por exemplo, um médico, ele provoca a morte de um doente terminal após o consentimento dele ou de parentes. Por exemplo, uma injeção letal é uma forma de eutanásia, tá? Foi mostrado, não sei se vocês viram, numa série com aquele Cauã Reynolds, ele dá um exemplo de como fazê-la. Foi muito questionada essa série, foi muito bonita, foi muito boa, mas foi muito questionada. Quando o paciente tem sua medicação ou tratamento suspenso, por eles já não serem mais efetivos, por não trazerem mais alívio, pelo paciente não estar mais respondendo, tá? Por não serem efetivos, o que acontece? Ele opta pela ortotanásia que o Conselho Federal de Medicina permitiu, tá? Mas a eutanásia ativa, ela é proibida no Brasil, tá? Então, os médicos podem optar, quando eles tentaram de tudo fazer o bem e evitar o mal, eles tentaram de tudo o quê? O valor da vida humana e a vida humana. Manter a vida humana, manter esta vida humana, porque ela tem um valor por existir, por isso que é um tema muito polêmico, porque nós sabemos que isso existe muito seriamente, você não tentar de tudo para salvar uma vida humana, pelo simples fato dela ser uma vida humana, tá? Por isso que são temas polêmicos, tanto isso quanto, voltando a lembrar, o aborto. Aí uma prática prevista, e ela, por lei, né, é uma prática não prevista por lei, mas permitida pelo Conselho, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Ambas as práticas diferem do conceito de suicídio assistido. Por isso, uma atleta belga, que chamava esse nome aí, Marieke Vervoort, que é em francês, 37 anos, ela chegou a declarar publicamente que pretendia pedir a eutanásia, tá? Na Bélgica. Lembra que a Bélgica era um dos países que era permitido. Ela sofre de uma doença degenerativa progressiva que provoca dores intensas, ataques epiléticos e perda de visão. Ela aposentou-se após participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e diz que ainda não decidiu quando ela vai usar, ela já tem a permissão do governo, tá? Ela ainda não quer usar, ela ainda
está suportando essas dores intensas e, claro, eu acho que a pessoa sempre pensa que, de repente, um dia pode surgir a cura. E é isso que a medicina sempre se pega. Como é que eu vou fazer? É um doente em fase terminal, é uma doença incurável, mas, de repente, daqui a um minuto descobrem a cura daquela doença. Pode dar tempo? É sempre essa a desculpa das grandes discussões em cima do tema, o que é uma verdade. Mas, claro que o doente é que está ali em sofrimento. Ela aposentou-se, então, e disse que ainda não decidiu quando vai usar o documento que a autoriza legalmente a recorrer à morte assistida. No caso, lá é permitido, tá? Na Bélgica. Você precisa ir a vários médicos, se consultar com um psiquiatra. Lembra qual era a diferença da morte assistida com a do suicídio assistido? Que é aquele onde um médico vai, ou alguma pessoa vai te dar uma forma de você terminar com a sua vida, tá? Então, ele é meio conivente, ele é meio cúmplice daquilo, mas nos países que isso é aceitável, ok, aqui no Brasil é crime, tá? Então, ela vai se consultar com um psiquiatra, precisa provar que não pode mais viver com isso, que não tem chances de melhorar. Precisa da assinatura de 3 diferentes médicos, já a ortotanásia, percebam que só 2, mas o paciente está, sim, em fase terminal e sem condição dele dizer também, muitas vezes, né? Porque ele está em fase realmente terminal, como foi falado lá em cima, e muitas vezes ele não tem a menor condição de dizer, os familiares é que optam. Então, há 3 médicos, se precisa provar que é realmente o que você quer. É muito difícil. Ela fez um relato, ela fez uma entrevista. Recentemente ela disse: eu tenho uma doença progressiva. Se vocês me vissem anos atrás, eu era capaz de desenhar, de pintar obras incríveis. Hoje ela enxerga apenas 20%. A cegueira, ok, não é, eu acho que não é motivo para alguém querer tirar a própria vida, mas o problema são os ataques epiléticos e as dores absurdamente grandes. Mas os papéis na mão dela lhe dão uma certa tranquilidade. Ela fez todo o processo, fez nesses 3 médicos, passou por todas essas obrigações legais para conseguir, e ela diz apenas que esse papel dá uma tranquilidade a ela. Mas decisões assim ainda geram muitos debates, discussões e polêmicas. A primeira questão é: uma pessoa tem direito de pedir para morrer e abreviar seu sofrimento? Morrer e abreviar seu sofrimento diante de uma doença incurável? Para os especialistas que acreditam nisso e que defendem essa teoria, sim. Isso seria um argumento suficientemente forte para diferenciar a eutanásia de um assassinato e evitar a caracterização de um crime. A eutanásia, ela deve ser a expressão da vontade do sujeito, não a do Estado, do governo, do serviço de saúde, de uma ideologia ou do profissional da saúde, afirma este senhor, doutor Sérgio Rego. Ele foi presidente da Sociedade de Bioética do Rio de Janeiro, tá? Então, é uma pessoa de peso dentro da bioética que condena a eutanásia, mas não condena a ortotanásia. E não condena, pelo que ele confirma aí, muitas coisas a respeito da discussão desse tema. Ele continua: já provocar o fim da vida de um indivíduo sem que ele tenha se manifestado favorável a que lhe tirem a vida, ou seja, a eutanásia, aí ele considera um homicídio mesmo. Mas a liberação da eutanásia no Brasil se esbarra, não adianta ser só essa discussão entre a saúde, né, entre profissionais da área da saúde que têm às vezes na mão como fazer isso, e a justiça. Se esbarra em coisas muito maiores, tá? A liberação esbarra em outra questão. O direito à vida, e segundo a Constituição, o direito à vida é inviolável. Além disso, doutrinas cristãs do não matarás, num país como o Brasil, por exemplo, que é um país bastante crente, bastante com religião, pessoas que seguem religiões fervorosas, e todas as religiões são contra a eutanásia, pesa muito. O que se acaba praticando é algo, então, muito ruim, que seria a manutenção do sofrimento, gente, do indivíduo. É ruim, mas é o que
hoje é o mais aceito. Por dias, semanas, às vezes meses, apenas porque temos tecnologia para isso e porque somos treinados a impedir a qualquer custo a morte, afirma este doutor Rego, que foi presidente da Associação de Bioética do Brasil. A morte é inevitável, mas adiável. Será que ela deve ser adiada quando nós estamos frente a uma doença terminal, um paciente terminal, uma doença incurável, uma doença que provoca um sofrimento tão grande? Ele pergunta. Quem deve ou pode decidir a intensidade do sofrimento de um indivíduo, que o indivíduo deve sofrer antes de morrer? Quem deve decidir? Se não o próprio indivíduo, eu penso, não sei. Para uma outra que também foi presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, Regina Parisi. O Brasil troca a discussão profunda sobre a eutanásia pela discussão dogmática. O que é uma discussão dogmática? Dogmas, crenças. As pessoas acreditam naquilo e ponto. Respeitamos as diferentes opiniões, ela diz, mas achamos que o respeito à autonomia do paciente, que é o outro princípio da bioética, deve vir em primeiro lugar. Tudo bem que nós sabemos que os princípios da bioética, eles têm o quê? Hierarquia, não tem? Que a gente conversou sobre isso. Então, em primeiro lugar, é beneficência versus não maleficência. O segundo é autonomia e o terceiro é justiça. Mas, nesse caso, que a vida já está comprometida, que a vida está sendo tirada pela própria doença, a vida já praticamente terminou com alguns órgãos daquele paciente. Então, é caso de se discutir, diz ela. Como direito, o paciente deve vir em primeiro lugar. Como um direito ao seu corpo, à sua dor e à sua vida. A sua dor, eu que introduzi, diz Parisi. Claro que temos que criar mais programas de cuidados paliativos, que hoje tem tanto. Hoje tem a medicina paliativa, quando o paciente está terminal. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma grande amiga nessa medicina paliativa. Não acho das mais interessantes, sabe? Fica em casa, morre em casa, etc, etc. O sofrimento é um pouco diminuído, não tentam tantas coisas, mas ainda assim tentam muitas coisas para que aquele sofrimento continue sendo prolongado. Então, eles amenizam um pouco o doente dos terminais para dar uma morte, eu colocaria aqui, mais digna. Mas isso, em um país de maioria católica, não se muda do dia para a noite. Os médicos podem, sim, praticar a ortotanásia. Numa tentativa, então vamos ver um pouquinho mais sobre as leis que regeram essa prática, que é a ortotanásia ou eutanásia passiva, lembra? Numa tentativa de respaldar os médicos diante da pressão que muitas vezes sofrem para acabar com o sofrimento dos pacientes terminais, o Conselho Federal de Medicina, em 2006, criou uma resolução que permite os médicos a praticar a ortotanásia. Essa resolução permite, ética e legalmente, ao médico interromper as medidas terapêuticas quando já se esgotaram todas as chances, leiam aqui. Mas desde que o paciente ou seu representante legal concorde com isso. Então, o paciente tem que concordar. Depois, ele deve registrar essa decisão no prontuário do paciente. Explica o corregedor da entidade, que é José Fernando Vinagre. A resolução autoriza o procedimento apenas em pacientes terminais. Será que o Brasil vai permitir a eutanásia um dia? Porque é um tema que se discute há anos e vai continuar sendo discutido por mais muitos anos. Acho muito difícil, por tudo que foi conversado aqui. É religião, é um país que tem uma religião muito forte, muito grande, várias religiões muito fortes, muito grandes que condenam. É um país onde as leis aqui são muito complicadas de darem alguma abertura, tá? Então, juridicamente, a resposta não é simples, tá? Então, será que vai permitir? Não, a resposta não é simples, porque matar alguém, mesmo com seu consentimento, configura crime de homicídio pela nossa Constituição brasileira. A conduta seria tipificada, por exemplo, seria como um homicídio ou um auxílio ao homicídio. O médico, como garantidor da saúde do paciente, ele não pode ser autorizado a tirar a sua vida, afirma Tânia Ribeiro, advogada da Comissão de Bioética na Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal.
Como não existe no Brasil lei que autorize a eutanásia, há resolução ainda do Conselho Federal de Medicina sobre a ortotanásia, informa de regular apenas a prática da ortotanásia em situações muito específicas, muito limites de vida e de morte. Ou seja, o paciente está com a morte anunciada, decretada, e aí a ortotanásia, o conselho, permite daquela forma como a gente já estudou lá em cima. Um único projeto de lei que previa a permissão da eutanásia no Brasil foi arquivado após 17 anos de discussão no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, que era o 125/96, de autoria do senador Gilvan Borges, entrou na pauta do Senado Federal em 96 e arquivado 17 anos depois, sem nunca ter sido votado. Quer dizer, olha o tema como é amedrontador, perigoso, ninguém nem colocou em votação. Um outro projeto de lei propõe que a ortotanásia, que é apenas uma resolução do Conselho Federal de Medicina, vire lei. Mas ele ainda tramita no Congresso desde 2016. É o projeto de lei 5559, que elenca uma série de direitos dos pacientes. Cita o direito de o paciente expressar sua vontade quanto a receber ou não cuidados ou se submeter a tratamentos. Claro que não foi dito nessa resolução, não foi dito nessa, mas é para pacientes terminais, tá? Não é apenas, porque aí seria realmente um suicídio permitido e ponto. Não, é com relação ao dor, sofrimento, pacientes terminais. Mas ele transmite no Congresso. Aí, cita o direito do paciente expressar sua vontade quanto a receber ou não cuidados para se submeter a tratamentos. Ela é de autoria de 2 deputados, esses 2 aí, e eles aguardam a análise da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara desde agosto e devem ainda passar por N comissões até chegar ao Senado. A eutanásia, como eu já também falei na Holanda e na Bélgica, é um direito legalmente previsto nos casos para pacientes terminais ou portadores de doenças incuráveis que acarretam em sofrimento físico e emocional para o paciente e seus familiares. Repetindo, em outros países, no entanto, é possível que o paciente faça o requerimento legal de não haver tentativa de ressuscitação. Eu não quero que me ressuscitem se, de repente, eu tenho uma parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, etc, etc, e eu sou uma paciente terminal, e eu sou uma paciente que tem um sofrimento incalculável. Aí, nesse caso, no caso de parada crítica de órgãos, ela é permitida na Bélgica. Em outros países, em alguns países também. É importante destacar que a eutanásia é um ato de vontade própria e individual do enfermo, quando em estado de plena consciência, que garante a escolha entre cessar seu sofrimento em vida ou continuar lutando. Este é o principal ponto da discussão sobre o direito de escolha individual à vida, a liberdade do sujeito que sofre em determinar se sua vivência é justificada pelas suas crenças, porque eu falei que tem uma discussão muito grande, principalmente com dados morais e éticos e principalmente religiosos. Vontade individual ou por simples compaixão por aqueles que seriam atingidos pela morte. No caso de compaixão, lembra que a pena brasileira vai até 20 anos. Se você, matei porque eu estava com pena do sofrimento dele. Ele nem queria, mas eu estava com pena. Sobe 20 anos. No Brasil, a eutanásia é um crime previsto em lei, como eu mostrei, como assassinato. No entanto, existe um atenuante que é verificado no caso do ato ter sido realizado a pedido da vítima, e tendo em vista o alívio de um sofrimento latente e inevitável, que reduz a pena para reclusão de 3 a 6 anos. Ou seja, é um crime, é um homicídio que tem uma pena relativamente pequena, mas é um homicídio, tá? Os debates sobre o assunto são geralmente encabeçados por membros de organizações religiosas que argumentam que a vida é uma dádiva divina, sobre a qual nenhum ser humano tem o direito ou o poder de voluntariamente cessá-la. E por alguns profissionais da saúde que argumentam que as enfermidades que acarretam em sofrimento prolongado seriam reduzidas caso os governantes investissem mais em formas de assistência de saúde de maior qualidade.
Aqueles que lutam pela sua legalização se pautam no direito. Então, tem a discussão religiosa que diz: nós não temos o direito sobre a nossa vida, é uma coisa superior, outra pessoa tem esse direito. Aí, com aqueles que dizem que os governos é que deveriam ter equipamentos, remédios, etc., que não fizessem esse prolongamento, que fosse esse sofrimento prolongado ser reduzido, caso os governantes investissem mais em formas. E existem aqueles que lutam pela legalização da eutanásia e se pautam no direito da escolha individual, independente de crença religiosa, no qual diz respeito à sua própria vida, tendo sempre em vista a dignidade humana e o direito de acabar com o sofrimento quando não existe outra alternativa. Isso são aqueles que acreditam e carregam a bandeira para a legalização da eutanásia. O que vocês acham, alunos, depois de lerem tudo isso comigo, de ouvirem isso, da gente discutir isso? Isto não terá praticamente fim nunca, porque mesmo que uma ou outra dessas três correntes, a que não aceita de jeito nenhum, aquela que diz que então vamos tentar investir em mais formas deste fim prolongado, ser prolongado, mas sem sofrimento, e o terceiro grupo, que é aquele que acredita e acha que a eutanásia. Então, eu acho que eles não vão chegar nunca num consenso, porque é um tema muito polêmico, muito sério, muito difícil. O assunto é incrivelmente complexo e possui vários lados a serem vistos. Para isso, é importante que ele seja exposto de uma forma compreensível para todos. Existiram alguns filmes que trataram sobre a eutanásia. São uma boa fonte de informação. Indico que vocês vejam. Você não conhece o Jack? I Don't Know Jack, 2010, que conta a história real de Jack, um médico que realizava a eutanásia para pacientes em estado terminal e em sofrimento agudo. A vida, a morte e o sofrimento humano são sempre assuntos complexos e difíceis de serem tratados. Entretanto, essa é uma realidade à qual todos nós estamos sujeitos, concordam? O projeto de lei que a gente tinha falado lá, que tramitou 17 anos, que nem foi votado, que tramitou no Senado, como já falado, elaborado desde 95, estabelecendo critérios para a legalização da morte sem dor, da ortotanásia ou da eutanásia, morte sem dor, ortotanásia, morte correta, morte que eles falam de morte bonita, né? O projeto prevê a possibilidade de que pessoas com sofrimento físico ou psíquico possam solicitar que sejam realizados procedimentos que visem a sua própria morte. A autorização para estes procedimentos será dada por uma junta médica. O projeto diz isso, né? Será dada por uma junta médica composta por 5 membros, sendo 2 especialistas no problema do solicitante. 5 médicos, 2 têm que ser especialistas na causa, na doença, no problema. Caso o paciente esteja impossibilitado de expressar sua vontade, um familiar ou amigo poderá solicitar à justiça tal autorização. O projeto de lei é bastante falho na abordagem, mais um motivo para ele não ser aceito tão cedo, de algumas questões fundamentais, tais como estabelecimentos de prazos, para que o paciente reflita sobre a sua decisão, sobre quem será o médico responsável pela realização do procedimento que irá causar a morte do paciente, entre outros itens. Também está tramitando o anteprojeto de lei que altera os dispositivos do Código Penal, que tem o Código Penal também que considera na nossa Constituição como crime, e dá outras providências, legislando sobre a questão da eutanásia. Então, vamos comparar. Homicídio, matar alguém, é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Eutanásia, se o autor do crime agiu por compaixão a pedido da vítima, imputável e maior, é maior ainda, para abreviar-lhe apenas o sofrimento físico insuportável em razão da doença. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Exclusão de ilicitude, não é ilícito, mas ele é condenado. Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial.
Então, é o oposto, vejam. Você manter a vida de alguém que praticamente já está com vida vegetativa, praticamente todas as funções vitais apenas acontecendo por aparelho, este aparelho, ou seja, meio artificial, não é crime. Se previamente atestada por 2 médicos, a morte como iminente e inevitável vai acontecer, e desde que haja consentimento do paciente ou na sua impossibilidade de ascendente ou descendente, quer dizer, cônjuge, companheiro, irmão. A redação dos parágrafos deixa margem a interpretações diversas. Vejam bem, cada momento estamos chegando na quase impossibilidade disso aqui no Brasil ser legal. Mas a ortotanásia é legal. Esta alteração poderia levar em conta alguns itens das legislações vigentes no Uruguai e na Holanda. Nestes 2 países, a lei ocorre a exoneração do castigo, quer dizer, eles tiram o castigo sem deixar de caracterizar o ato como o de matar alguém. Encerrando essa nossa literatura, podemos concluir. Tema polêmico, bastante polêmico, que envolve Constituição, leis comuns, sistema jurídico não evoluído no nosso país e nem atualizado, religião e vida. Gente, um beijo para vocês, até nossa próxima aula.